É com muita alegria que nós hoje teremos uma programação especial, teremos esse musical especial que é intitulado Emanuel, Rude Cruz, nos lembrando da Páscoa, nesta semana tão especial, quando nós nos lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. E eu gostaria de, antes de podermos adorar juntamente com os nossos queridos Eduardo e Silvana, que estão conosco aqui apresentando esse musical especial, eu queria me lembrar da carta de 1 Pedro capítulo 2, verso 22 em diante, que diz o seguinte: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Estamos nos lembrando do que aconteceu naquela semana especial, quando toda a comunidade judaica, praticamente, lembrando da grande libertação que Deus tinha feito lá atrás no Egito, quando eles deixaram de ser escravos e agora passaram a ser libertos por Deus para ir na direção da conquista da terra prometida. Então, gente de todo Israel vinha para estar em Jerusalém e diante do Senhor, ali adorando no templo, e nós estávamos exatamente nessa época especial. E você pode viajar no tempo comigo e tentar se lembrar do que vai acontecer. Jesus, junto com os seus discípulos, na quinta-feira à noite, está reunido numa parte mais elevada da cidade, onde nós temos a descrição de um lugar elevado ali, chamado cenáculo, onde ele se reúne, como é costume dos israelitas, de comerem a Páscoa em casa com a família. Eles têm uma reunião especial que é conhecida até hoje como Seder de Pessach, e Jesus está ali e neste momento ele acaba falando a respeito da sua morte, falando a respeito do seu corpo e do seu sangue, e estabelece o que ele vai chamar de nova aliança a partir daquilo que aconteceu na primeira libertação no Egito. E ali acontece todo, esse momento especial. Existe uma hora em que se canta, uma música, um conjunto de músicas de salmos, que é ali o momento do Hallel, e diz a Bíblia que eles, então, depois de terem cantado, vão para o Monte das Oliveiras, que é um pouquinho longe, Eles atravessam a cidade descendo, passando por uma região mais embaixo ali, que é chamado Vale do Cedron, para ir ao Monte das Oliveiras, e então chegam ali naquela noite, chegando à madrugada da quinta-feira para a sexta-feira. E quando isso acontece, eles descem do Monte das Oliveiras para o Getsemane, que fica um pouco mais abaixo ali, junto ao Vale do Cedron, e tudo acontece ali. Jesus, então, é procurado pelos romanos, já que ele está sendo acusado de causar algum tipo de tumulto que pode ter uma implicação política. Os romanos estão achando que pode haver uma tentativa de uma rebelião. Eles sempre tentavam controlar todos os lugares onde dominavam, e nessa hora Jesus é preso, e Jesus então passa por um caminho onde ele vai enfrentar as autoridades religiosas da época e vai ser finalmente entregue aos romanos.
de modo que a sua condenação não se dá pela lei judaica, mas se dá pela lei romana, e então ele é condenado à morte de cruz. E ele então fica aprisionado ali durante esta noite, né, que é exatamente de quinta para sexta, até que no outro dia ele vai ser levado ali por aquilo que a gente chama de via sacra, ou como é cantado, a via dolorosa, e publicamente exposto à vergonha, à condenação, até ser levado ao Gólgota, ao Monte Caveira, para sofrer morte de cruz. E essa morte, a gente sabe o que acontece ali. Jesus é colocado entre os dois ladrões e ele então é morto, e nós temos um momento extraordinário que na sua morte, né, houve trevas sobre a terra, houve todo uma espécie de sinal nítido da criação interagindo com aquele momento extraordinário. O próprio soldado romano vai declarar ali verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E então, como estamos na sexta-feira, às 3 da tarde, logo ao pôr do sol, vai acontecer o Shabat, o início do sábado, no qual não se deve fazer nenhuma atividade conforme a orientação da lei. E então Jesus, sob o pedido do José de Arimateia, um discípulo rico, meio distanciado, vai lá, pede o corpo, e ele é colocado cumprindo a profecia ali com os ricos na sua morte, e os preparativos do corpo acontecem meio rapidamente, e Jesus não tem as suas pernas quebradas, conforme a profecia, é colocado naquele sepulcro novo, e tem que ser colocado rapidamente, porque ali iniciava-se o Shabat. E dessa forma, pela contagem hebraica, nós temos essa expressão de 3 dias e 3 noites, que envolve a sexta-feira, o sábado, e agora no terceiro dia, no domingo de manhã, conforme Marcos 16, versículo 9, Jesus vai sair do túmulo, vai ressuscitar. E a gente entende agora por que as mulheres vão tão cedo lá, porque na verdade elas estavam indo para terminar o trabalho dos preparativos do corpo, já que não era possível ter feito tudo correndo na sexta-feira. Então, para ver se estava tudo em ordem, ver o que faltava, elas então se surpreendem, e nós vemos Jesus vencendo a morte, cumprindo a profecia e se tornando aí a grande referência da comprovação divina da salvação que chega a nós para o perdão dos pecados. E é interessante nós olharmos o que vimos aqui em 1 Pedro capítulo 2, quando nós estamos celebrando a Páscoa. O texto bíblico diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, eram como ovelhas desgarradas e agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. É muito importante nesta Páscoa, que hoje é tão marcada por um momento primordialmente comercial, ou apenas como uma celebração tradicional, ou até com elementos que procedem de outras tradições, nós voltarmos assim a nossa atenção à Páscoa original, essa Páscoa do Deus conosco, do Emanuel, daquela cruz, que não é essa cruz tão assim trabalhada dos filmes que a gente vê, é uma rude cruz mesmo. Aqui 1 Pedro chama de madeiro, né? Porque qual é o sentido disso? Nós às vezes imaginamos que a nossa vida diante de Deus é uma vida que vai ser definida ao acaso. Muita gente vive assim, olha, ninguém sabe de nada, a gente não pode dar nenhuma opinião, então a gente vai vivendo, depois quando chegar lá, Deus vai tomar a sua decisão que só Ele sabe, e eu não quero pensar nisso agora. Esse não é um caminho adequado. Outras pessoas entram por uma atitude
em que elas até se entregam a um tipo de vida religiosa, mas essa vida religiosa é uma vida marcada em diversos ambientes isso, por uma espécie de atitude mais ou menos comercial diante de Deus, né? A pessoa acha de fato que ela é grande coisa e ela então caminha, né, com uma série de procedimentos ou ritualísticos ou místicos ou de práticas ditas virtuosas, como se ela pudesse assim meio que estabelecer um currículo para apresentar diante de Deus e ali tentar fazer uma coisa na base da troca na sua caminhada religiosa, né? Outras pessoas têm uma postura ainda mais curiosa, que elas descansam na tradição em que cresceram, como se simplesmente fazer parte dessa tradição pudesse marcar a legitimidade e a genuinidade da nossa relação com Deus. O que nós vemos aqui em 1 Pedro 2 é o foco principal da Páscoa, que esse Emanuel, que foi aquele que passou pela rude cruz, está bem claro que ele morreu por causa dos nossos pecados. Isso mostra para nós que aquele elemento fundamental que mexe com a nossa vida, no sentido daquilo que atinge a nossa consciência, dos nossos equívocos, erros, do peso, da culpa, daquilo que a gente não quer nem pensar, que é virar a página rapidamente, né? Aquilo que envolve esse senso de ética e de justiça, que é uma espécie de crise mundial que enfrentamos hoje, é o cerne da questão. E desde a antiguidade Deus havia ensinado lá o povo de Israel que esse Deus extraordinário, poderoso, bondoso, também era um Deus de graça e que abre um caminho de comunhão com Ele que se dá através do perdão. Quer dizer que Deus não compromete a sua justiça. Deus não pode, digamos assim, deixar barato. É aquele, como diz o hino famoso, histórico, que não pode deixar a culpa sem castigo. Mas é impressionante que, assim como ele já havia ensinado e encaminhado, havia a possibilidade do pagamento do pecado, do erro, né? Aqueles que traziam seus sacrifícios, como a gente lê lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, e que nós vemos em diversas outras passagens, havia ali o chamado Hatat e o Asham, sacrifício pelo pecado e pela culpa, e todo mundo aguardava, por exemplo, o dia da expiação, o dia do perdão do pecado, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para levar ali a aspersão do sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório, para invocar o perdão dos pecados. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa situação de raiz, que somos pessoas que têm inclinação para aquilo do qual a gente mesmo se envergonha depois. Nós temos as nossas mazelas e a Bíblia diz que é necessário lidar com isso diante de Deus, e foi por isso que Cristo morreu. Então Cristo não é só um líder religioso famoso. Jesus não é apenas um místico extraordinário. Ele não é apenas um libertador político que veio agitar a ordem social. Ele não é simplesmente um fundador de uma nova religião. Ele nem mencionou isso em nenhum momento. Ele não é simplesmente uma pessoa pacífica na qual nós nos inspiramos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que morreu por nós para que nós pudéssemos, como o texto diz, ser libertos, perdoados dos nossos pecados e tenhamos a nossa relação com Deus estabelecida por meio daquilo que a Bíblia vai dizer: vocês são salvos pela fé, pela graça, e isso não vem de vocês, é um presente de Deus, não vem das coisas que vocês fazem, não vem das suas obras, para que ninguém tenha uma espécie de orgulho espiritual porque fez mais ou menos. Então, todo mundo foi colocado numa mesma situação diante de Deus. Então, a minha
oração e o meu pedido é que você ouça essa mensagem do Evangelho, porque a coisa é tão especial, todo mundo precisa de um recomeço na sua vida. Todo mundo precisa de um restart, um momento novo. Quando a gente abandona a nossa religiosidade, e como uma criança cheia de fé, a gente chega diante de Deus e diz: Senhor, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é o Emanuel, e hoje eu abro a minha vida, o meu coração, e a Bíblia diz que é interessante, não depende dos seus sentimentos, não depende da sua carga religiosa, não depende da sua tradição de fé, não depende dos seus esforços, depende apenas de depositar a sua fé e receber esse presente de Deus que não custa nada, é dado gratuitamente a nós por Cristo Jesus. E é interessante porque é muito isso que a gente vê, né? Você vê que Pedro está dizendo assim, ó, antes de vocês serem convertidos a Cristo, vocês eram como ovelhas desgarradas. Não sei se você já teve oportunidade assim, né, de ver um grupo de animaizinhos assim que, né, fazem parte de um rebanho, um grupo de ovelhas assim perdidas para tudo quanto é lugar, e o pastor que cuida delas faz todo um trabalho para trazê-las juntamente com ele para que elas recebam o bom cuidado. Então Deus está chamando a todos aqueles que estão nessa situação de desgarramento. E é interessante essa metáfora porque o pastor gosta das ovelhas, cuida das ovelhas e tem até aquele carinho afetivo com aquele animalzinho tão dócil e tão especial. E é isso que Deus quer fazer em relação a nós, porque o nosso caminho de distanciamento de Cristo Jesus é exatamente um caminho basicamente de fugir do amor de Deus. Deus ama você, Deus está interessado na sua vida, Deus quer trazer você para junto dele. Então quebre o seu preconceito, abra o seu coração, procure conhecer a Jesus e os seus ensinamentos, creia em Jesus como seu Salvador, como aquele que veio perdoar os seus pecados, e passe a seguir a Jesus, a se tornar um discípulo, no sentido de alguém que observa os seus ensinamentos e caminha por essa vereda que é um caminho de vida, que é fazer parte dessa realidade daqueles que estavam afastados, perdidos, soltos, e agora deixaram de ser desgarrados e estão debaixo daquele que é o pastor e o bispo, né, no sentido daquele que olha assim de cima, supervisionando tudo das nossas almas. Então, a gente convida você a celebrar conosco esse momento tão especial, quando nós temos essas músicas preparadas para lembrar da Páscoa, para celebrar essa Páscoa e especialmente para convidar você a ter o seu coração e a sua vida voltada para aquele que é o Senhor da Páscoa. E queremos também deixar bem claro que você está convidado, né? Amanhã às 10 da manhã temos uma celebração muito especial também na continuação da Páscoa, e também neste domingo um momento especial também às 5 da tarde, nesses dias quando estamos tendo essas lembranças, essas grandes comemorações dessa data que é a data mais marcante, mais significativa que envolvem aí o calendário cristão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, e agora louve e celebre conosco Emanuel Rude Cruz com os nossos queridos Eduardo e Silvana. Deus abençoe a sua vida e o seu coração.
Jesus, nós sabemos que só o Senhor pode nos salvar. Sabemos que o Senhor quebrou toda a maldição do pecado, nos libertando das cadeias e conquistando a morte para sempre. E só o Senhor é digno de receber todo louvor, poder, honra e glória, toda sabedoria e majestade e toda nossa adoração. Hoje, o Santo dos Santos está acessível e o convite vem do Senhor mesmo para que entremos sem reservas, pois o véu foi rasgado de cima para baixo. Só o Senhor nos dá a segurança de uma vida eterna, pois o Senhor venceu a morte, está vivo hoje. Te adoramos para sempre. Somente Tu és digno. Amém.
gratos hinos entoai, aleluia, ao Senhor Jesus honrai, aleluia, pois a morte quis baixar pecadores pra salvar, aleluia, oh, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está e pra sempre reinará, aleluia, 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 aleluia. aleluia, Ressuscitou, oh, aleluia, aleluia, ressuscitou, ressuscitou. Há um canto de vitória, aleluia. Sua cruz mudou a história, aleluia. Transformado eu serei e um novo lar terei, aleluia, aleluia. Cristo já ressuscitou, Santo és tu, Cordeiro de Deus. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo, santo, santo é o Senhor poderoso. Tu és santo, tu és santo, é o Senhor, santo é o Senhor poderoso, é sorteiro, santo, só tu és santo, santo é o Senhor poderoso, digno de louvor.
Amém. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui dona nobis pacem. Cordeiro de Deus, levou sobre si os pecados do mundo. Tem misericórdia nobis, miserere nobis. Mesmo assim, como nosso lugar, numa cruz, demonstraste amor, Cordeiro de Deus, precioso e santo Deus. Eis minha oração, pra somente em ti achar toda esperança e Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui dona nobis pacem. Possa o mundo crer em ti. Mas o que dizer desta cruz? Seria só um símbolo empoeirado? Seria somente uma lembrança enevoada de uma fé ancestral? Ou quem sabe uma boa e duradoura história que atravessou gerações? Não. Para o que crê, ela é tudo. É espelho no qual claramente vemos que o lugar era nosso. É amor traduzido
é bússola para singrar os mares da vida, é distintivo num mundo de meros rótulos, é marca sobre a fronte, é o amor ressignificado, e dela saem, escorrem, descem desenfreadas graça e vida em abundância. Não há como conhecer a cruz e permanecer o mesmo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Ao contemplar a rude cruz em que por mim
as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou. E enquanto ele era a diversão dos tolos, sim, com tristeza Deus falou: este é meu filho que torturais, este é meu filho que coroais. De tanta dor eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia escolhi deixá-lo morrer. Deus viu a cruz que Cristo cheias de gente a gritar. E enquanto ele caminhava ao monte, os céus ouviram Deus falar: não sabeis, ele é filho meu, este é meu filho que sinto vê-lo sofrer. Escolhi entregar, mesmo assim poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Ouçam os sinos tocando, nós podemos renascer.
pedra da tumba e disse: não tenham temor. E dizei aos discípulos que Cristo enfim já ressuscitou. Ao mundo paz, Ele vive, aleluia, sim vive, aleluia, Cristo vive, aleluia, aleluia. Ouçam os sinos tocando, que Cristo pode curar. Ouçam os sinos tocando, que Deus quer abençoar. Os anjos à nossa volta ministram que de Deus é o poder. Venham já com fé e recebam, quem sabe